não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então, a Constituição diz que o Brasil deve ser uma democracia, ou tem de ser uma democracia, mas ele não é. Por quê? A opinião majoritária da população, que é cristã e conservadora, está excluída da representação política, da mídia, das universidades e da própria vida social há meio século. Então, existe a democracia para aquele grupo, tipo petista, PSDBista, que voltou do exílio nos anos 80 e tomou o país para si. Para eles existe democracia, eles discutem democraticamente, mas o que é isso? É o centralismo democrático de Lenin. Quer dizer, a democracia para nós, né? E chicote no lombo dos outros. É exatamente o que tem sido. Qualquer sujeito que esteja defendendo a democracia brasileira é um vigarista. Né? Porque o primeiro sinal de prática da democracia foi quando o povo se rebelou contra esse establishment dominante, saiu às ruas e elegeu quem ele queria. Antes não dava, porque os partidos não aceitavam. Então veio um sujeito sem partido, criou um partideco e venceu as eleições. Alguém entre esses amantes da democracia aceita o resultado? Não, eles não aceitam. Então, é o caso de, desculpa, mas democracia é o caralho. Então, são todos hipócritas, como este vagabundo desse Mino Carter. Que quer dizer o seguinte: o Olavo está promovendo a revolução cultural para derramar o sangue nas ruas, etc, etc. Você está me atribuindo crimes. Eu não vou nem processar você, porque quando sair a sentença você vai estar morto. Você está com 85 anos, gaga, com o cérebro podre, né? E eu acho que você nem merece ser processado. Você não merece nem um chute no cu, porque você deve ter hemorroida, né? E o chute no cu pode te matar. E eu não quero ser assassino, entendeu? Você não merece nem isso, Mino Carter. Então, é isso. Eu estou fazendo isso aqui só para documentar. Agora, a coisa mais bonita da revista Carta Educação, a coisa mais linda, vendo que, ano após ano, durante 2 décadas, os nossos estudantes tiram os últimos lugares nos testes internacionais, no PISA. O que é essa revista, que faz a cabeça de todo o professorado e que, portanto, dirige intelectualmente a educação nacional, fez para resolver o problema? Marcou um congresso para discutir se o resultado do PISA é confiável. Não é lindo isso aqui? O mundo inteiro acredita no PISA e toma como padrão de aferição, mas no Brasil não. Como nós tiramos o último lugar, então nós estamos mais habilitados a julgar o teste do que os aplicadores do teste. Viu? Gente, né? Mandar um sujeito desse tomar no cu pressupõe que ele tem um cu, o que chega a ser duvidoso. Tá bem? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, então vamos lá. Aqui, Nicolas Carvalho pergunta: por favor, me dê um conselho sobre como superar mágoa, raiva e perplexidade dentro dos esquerdistas. Né? Quanto mais estudo, mais fico chocado com eles. Digo, bom, você precisa ter 2 condições. A primeira é realmente você estar seguro da sua superioridade intelectual. O que isso é possível se a superioridade intelectual existir de fato. Isso leva um tempo. Então você perderia, vamos dizer, o medo dos caras. E a segunda coisa é você adquirir uma autonomia emocional e afetiva. Você não precisar que eles gostem de você ou que eles aprovem. Para mim, a técnica que eu uso é o seguinte: eu escolho as pessoas que eu quero que gostem de mim
E as outras eu estou um pouco me lixando. Né? Eu acho até que tem mais pessoas que gostam de mim do que eu mereço. Eu já passei há muito tempo. Tem tanta gente que gosta de mim, né? Então os outros não precisam gostar de maneira nenhuma. Agora, se há uma expectativa de aceitação social, né, ou até de afeição, você está lascado. Você não pode precisar de jeito nenhum. Você tem que agir como o psiquiatra no hospício. Eu vi um brilhante psiquiatra brasileiro, o Dr. Juarez Strachman, trabalhar. Assim, ele tratando com os louquinhos dele era o ser mais antipático do mundo. Ele queria curar os caras, e os caras de fato curavam, tá entendendo? Ele não tentava ganhar a afeição deles, ele não precisava da afeição. Né? Então, hoje em dia, o pessoal dá muita importância a isso, né? A ser gostado, é a carência afetiva do brasileiro. Supra a sua carência afetiva apegando-se às pessoas que você verdadeiramente gosta e desprezando os outros, porra. Não há outro jeito de fazer isso. Porque se é aprovado, gostado por todo mundo, mas nem Jesus Cristo conseguiu, por que você vai conseguir? Não é isso? Vamos lá. O Brian dos Santos pergunta: estabeleci para mim mesmo o propósito de até os 30 anos, tenho 24, me dedicar quase que exclusivamente ao estudo da literatura, da história, da língua portuguesa e de outras línguas estrangeiras. Apenas mais tarde penso em estudar filosofia. É a melhor coisa que você faz, Brian. O sujeito que não tem uma sensibilidade linguística altamente desenvolvida, sabe quando ele vai entender um livro de filosofia? Nunca na porca vida dele. Nunca. Hein? Porque você lê um livro de filosofia, não é como você lê um livro de mecânica de automóveis ou de eletricidade, onde cada pecinha tem um nome específico e você reconhece a pecinha, né? Isso aqui é um transistor, isso é um não sei o quê, papapá. Não é assim. Né? Em filosofia, a definição de cada palavra é uma discussão inteira, que às vezes nunca termina. Então, você, para entender cada palavra, você precisa ter toda aquela discussão viva na sua mente. E isso só é possível com um tremendo domínio da linguagem. Também você não pode esquecer que os próprios filósofos aprenderam a escrever não com outros filósofos, mas aprenderam com os poetas, com os romancistas, etc, etc. Então, o aporte literário na obra de todos os filósofos, sem exceção, inclusive os mais técnicos, é muito grande. Né? Se você vê, por exemplo, se você lê Edmund Husserl, o Edmund Husserl era de formação, ele era um matemático. Né? Então, ele fazia as demonstrações dele com muita precisão, muito cuidado, etc, etc. Mas, quando por baixo dessa estrutura matemática, você tem uma riqueza de semântica enorme. E sem isso você não vai entender. Agora, o preconceito em favor das chamadas ciências duras cria o quê? Cabeças duras. Era o caso daquele coitado rapaz, como é o Júlio não Lemos. Ele era absolutamente incapaz de entender qualquer coisa que não fosse um raciocínio matemático. Ele disse, bom, o raciocínio matemático é muito bom, mas ele só serve para o quê? Assuntos matemáticos. É isso, então, por exemplo, você não pode pular a lógica clássica e ir direto para a lógica simbólica. Não dá para fazer isso. E a lógica clássica, não esqueça que o inventor da lógica clássica, que foi Aristóteles, ele, antes de chegar na lógica, ele pôs o livro sobre a interpretação, que é um livro praticamente sobre a arte da leitura, né? Colocou o livro da retórica, o livro da poética, o livro da retórica e o livro da dialética. E daí ele chega à demonstração lógico-matemática. Mas sem esse começo literário, você não entende do que ele está falando. Porque você está subindo na escala da formalização. Acontece que, quanto mais formalizado é o raciocínio, menos conteúdo real ele tem. Porque você, se está usando um raciocínio formalizado, você só pode usar as palavras num sentido já previamente definido. Agora, dá uma olhada em volta, né? Ver os objetos que tem na sua sala, ver quantos desses objetos você sabe definir. Você não sabe, a definição de cada um é um problema. Não é isso? Então você tem que partir de uma linguagem que, em vez de ela lidar com conceitos já formalizados, ela realiza todo o processo da formalização que vai
desde a percepção sensível, passando pela imaginação, passando pela elaboração retórico-dialética, até chegar no formalismo. Se você não sabe fazer toda essa operação, é muito simples, você não sabe ler. Né? E se você treinar lógica, matemática, depois disso, você vai ficar burro de uma maneira absolutamente irremediável. Não tem conserto isso. Isso é a pior tragédia que pode acontecer para uma pessoa. É melhor não ler nada, é melhor ficar burro. Digo, olha, eu só leio aqui Tio Patinhas e Almanaque da Mônica. Né? Cuidado, o Almanaque da Mônica tem alguma propaganda ideológica. Então, vamos lá. Nestor Emílio Lursen Jr. O curso Política e Cultura no Brasil pode auxiliar os alunos no estudo e combate à manipulação comportamental nas escolas e universidades? Bom, eu acho que ele é útil para isto, mas é uma utilidade muito pouca, muito remota, porque o curso não diz respeito, vamos dizer, à atividade militante. Ensinar como se combate essas coisas, olha, eu durante quase 10 anos eu ofereci um curso de formação de líderes e militantes políticos. Eu só disse o seguinte, eu dou esse curso de graça, mas alguém tem que pagar a vinda dos alunos e a estadia deles aqui, porque eu não posso dar aula para 10, 20 caras, ainda pagar o hotel deles e pagar a comida deles, eu não vou aguentar. Então alguém tem que subsidiá-los. Nunca apareceu. Né? Tem um monte de caras, nós precisamos difundir as ideias liberais, etc, etc. É tudo papo furado. Né? Se eu formasse 10 caras aqui, 10 líderes, assim mesmo, a gente já tinha acabado com esses comunistas na universidade há muito tempo, mas há muito tempo. Então, mas este é um outro assunto que eu nunca lecionei, nunca vou lecionar por internet. Isso tem que ser em pessoa, tá certo? E de uma maneira muito discreta, porque senão você vai estar entregando todos os truques para o inimigo, não é besteira. Eles já vão saber o que nós vamos fazer. Então, olha, em todo esse negócio, um elemento essencial é a surpresa. É você nunca fazer o que os caras esperam que você faça. E a nossa direita, com frequência, faz exatamente o que os caras esperam que ela faça. Então, se dão mal, evidentemente. Não é isso? Boa noite a todos. Aqui, Érico Azeite. Professor, sou muito jovem e estou tendo uma apreensão muito pobre do COF. Alguma recomendação do senhor a mim e a quem mais venha? E tem que responder que nem o Nelson Rodrigues, envelheça. Ou seja, você volta a este curso muitas vezes, porque a apreensão no conteúdo intelectual depende da sua capacidade de processar junto com o conteúdo verbal apreendido a experiência humana a que ele se refere. E a experiência humana não vem quando você chama, ela só vem com o tempo. A verdade é filho do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Não tenha pressa de entender nada. Você pensa assim, olha, eu vou dormir hoje sem ter entendido nada daquele negócio assim. Eu digo, e daí, o mundo vai acabar por causa disso? O mundo está esperando, né, o meu parecer a respeito. Se eu não explicar tudo para o mundo vai acabar. Não, o mundo está pouco se lixando, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, dê graça a Deus, oh Deus, que bom que o problema é seu e não o meu. Então, vai devagar, não se afobe. Aqui, Andréa de Faria pergunta, tenho feito estudos de educação clássica e gostaria de sugestões de leitura. Gostei nós que já tem Trivium clássico da irmã Miriam, Quadrivium de Magistro, como ler livros, etc, etc. Eu sugiro, evidentemente, uma leitura integral da história da literatura do Otto Maria Carpon. Você faz o que eu fiz quando eu tinha 18, 19 anos. Você vai lendo aquilo, que é muito bem escrito, é muito gostoso aqui, né? E você vai anotando todos os autores aos quais ele dá mais importância. Né? Se ele dedicou mais de uma página àquele autor, o autor é certamente importante, e você coloca lá o nome do autor e a época, a data de nascimento do cara. Para um dia você ler os livros do sujeito. Eu fiz isso quando tinha 18 anos, até hoje estou lendo os livros dessa lista. Nunca acabou. E você vai vendo ali, vamos dizer, a multidão de lados e de perspectivas que existe na literatura. Que é, assim, a experiência humana de pessoas altamente diversificadas, altamente sensíveis, altamente perceptivas, né?
que conseguiram apreender uma parte da experiência e expressá-la de modo em palavras insubstituíveis, que não há outra maneira de, né? Por exemplo, se você lê o livro Knut Hamsun, Fome, é um livro de memória escrito sobre a juventude dele, quando ele estava sem emprego, ele não tinha o que comer, né? A experiência da humilhação que o sujeito passou, né? Ninguém conseguiu retratar isso desse jeito. Então, claro, fome todo mundo pode ter, né? Então, você compara assim, o Lula chorando, ai, minha infância pobre de menino do Nordeste, com o livro do Knut Hamsun. Mas a fome é a mesma, entendeu? Mas a do Lula você ri, e a do Hamsun você chora. Embora, sob outros aspectos, o Hamsun não prestasse absolutamente, era um cara meio nazista, etc. Mas, na descrição da fome, foi insuperável, né? Então, eu sugiro o Otmar Capão inteiro e um livro do Gilbert Hyatt, H-I-G-H-E-T, Gilbert Hyatt, chama The Classical Tradition. É sobre a presença do legado greco-romano na literatura moderna. Então, quantos temas da literatura greco-romana reaparecem na literatura do ocidental de 20 séculos. É um livro de uma riqueza extraordinária, e o que você vê ali é a atualidade desses temas, da mitologia grega, do teatro grego, do direito romano, está tudo presente na nossa vida. Então, estudos clássicos é isso, né? Estudo clássico não é você se interessar por o que se passou lá, mas por aquilo que de lá se transmitiu até aqui e está vivo ainda hoje, né? Aqui, Edgar Gurgel do Amaral Arduino. O plano chamado Global Compact for Migration da ONU quer, ao que parece, tornar a migração um direito universal, do mesmo nível dos direitos humanos. Bom, você sabe que o truque desse pessoal, qualquer novidade que eles inventam, eles impõem como se fosse um direito universal, uma cláusula pétrea, que tem a mesma validade universal, né, dos 10 mandamentos, da álgebra elementar, da lei da gravidade, etc, etc, e quem está contra é louco. Eles fazem isso mesmo. E fazem isso com tanto mais, quanto mais absurda é a coisa que eles estão proclamando. Então, ao fazer isso, eles destroem o que é a razão humana, evidentemente. E fazem todo mundo raciocinar como maconheiro. Porque você quer migração? Eu digo, bom, peraí, existem dezenas de países islâmicos. Por que se você quer migrar, por que você não migra para um país islâmico quando a cultura já é favorável a você? Por que você quer ir para um lugar onde você não vai entender nada do que os caras estão falando? Você não fala a língua, você não entende a cultura. Por que você quer? Em vez, olha, você vai na Arábia Saudita, tem dinheiro pra caramba, vai para o Irã, né? Para que vir para cá? Né? Se nós somos o grande Satã, por que você quer morar no ventre do grande Satã, em vez de morar com os seus irmãozinhos lá? Essa é a primeira coisa. Então, eu acho que o direito dos sujeitos sair do mundo islâmico e vir para o Ocidente é nenhum. Porque nós não temos o direito de entrar lá. Você tem o direito de entrar na Arábia Saudita e montar uma igreja protestante, uma igreja católica? Não, você não tem. Você tem direito de pegar o catolicismo, o protestantismo na rua, no Irã? Não tem. Eu acho que esse pessoal imigrante eles devem ter aqui os direitos que eles têm no seu país de origem. E nada mais. Isso é injusto? Isso é nazismo? Hã? Se isso é nazismo, então eu pergunto, o que seria a democracia? O que seria a igualdade, a tolerância? Não é isso? Quer dizer, a não ser que o sujeito saia de lá provando que ele é um perseguido político. Mas se ele é um perseguido político, ele virá no Ocidente para combater em favor do Ocidente contra os tiranos islâmicos. Né? Que é exatamente o contrário do que eles fazem. O sujeito entra aqui querendo combater o Ocidente e vai dizer que ele é um perseguido político no mundo islâmico. Ora, estão gozando da nossa cara. A ONU só serve para gozar da nossa cara. Nós temos que sair da ONU correndo. William pergunta: o Brasil está numa situação calamitosa há muito tempo e esses agentes disseminadores de ideias perversas possuem alta projeção mediática.
promover a liberação da maconha é entregar o alvará aos narcotraficantes, correto? Sim, mas a coisa é pior ainda, porque quem começou a repressão da maconha foi a esquerda. Eu estava lendo, essa semana eu estava lendo um depoimento de um médico inglês. Ele disse, olha, na Inglaterra, até os anos, acho que 50, 60, uma coisa assim, maconha era liberada e os médicos estavam autorizados a receitar maconha em doses controláveis para manejar o viciado, e o número de viciados era pequeniníssimo. Daí, a pessoa da esquerda lutou para ter o controle estatal da maconha. A hora que começou o controle estatal da maconha, veio o quê? O contrabando chinês maciço. Daí fizeram dinheiro, infectaram o Ocidente inteiro com maconha. Veja, antigamente os brasileiros sabiam disso porque a nossa mídia noticiava. Se você procurar nos arquivos do Estadão, há uma série de artigos de um articulista excelente, um analista político chamado Nicolas Boer, era um húngaro, imigrante. Tem uma série de artigos dele sobre o uso estratégico das drogas pelo governo chinês. Quer dizer, drogar o Ocidente, estupidificar todo mundo. E conseguiram. Só que eu já expliquei que a inteligência, ao contrário da saúde e do dinheiro, é uma coisa, quanto mais você perde, menos você dá pela falta. O sujeito não percebe que ele é idiota, por quê? Porque ele é idiota. Pô. O homem inteligente, quando ele idiotiza um pouquinho, ele já fica alarmado. Pô, ontem eu entendia isso, por que eu não estou entendendo agora? O sujeito que nunca entendeu coisa nenhuma, não entende isso também. Então, nós não podemos discutir isso em termos de valores. Então, para uns, a proibição é um valor, para o outro, a liberação é um valor. Então, transformar numa tomada de posição ética essa questão, quando, na verdade, existe uma dialética aí. O pessoal comunista, num dia eles são a favor da repressão, no outro dia da liberação, e amanhã depois eu não sei o que eles vão fazer. Então, o negócio é captar esse jogo estratégico e desmascará-lo. Olha, proibir a maconha é bom, mas é menos importante do que tirar essas pessoas da cena pública. Elas não merecem. Quem faz isso, como o Urbino Carta faz, não tem nenhum direito de se intitular jornalista ou formador de opinião, porque é vigarista mesmo. Ele está aí para enganar as pessoas, e só isso, e vive disso. E vive de dinheiro do governo. Então, eu acho que o mal que a maconha tinha que fazer, ela já fez. E eu acho que o pessoal fala muito de fumo passivo. Ora, nunca, nenhuma pesquisa jamais comprovou a existência do fumo passivo no caso do tabaco. Nunca. Mas de onde eles tiraram essa ideia? De que no caso da maconha existe o fumo passivo. Então, os mesmos interessados na liberação da maconha fazem propaganda alarmista do fumo passivo com relação ao tabaco, onde não há fumo passivo, simplesmente. Nunca se comprovou, jamais. Não é uma coisa extraordinária? Outra coisa, os caras que fazem propaganda anti-tabaco são os mesmos que fazem propaganda pela liberação da maconha, do crack, etc, etc. Por quê? Eles querem mudar o vício da humanidade. Uma coisa notória entre os efeitos do tabaco, o tabaco estimula o raciocínio verbal. Quer dizer, o tabaco é o vício dos caras que se reúnem numa mesa de bar para conversar, falar. Então, o tabaco é o vício da era da democracia e do debate. Mas na maconha não há comunicação verbal. Cada um fala uma coisa, o outro responde outra, completamente diferente. Cada um fica preso numa bolha verbal, e daí vem um sujeito não maconhado de fora e manipula todos eles. Então, eu não digo que isso tenha sido, que tudo isso tenha obedecido a um plano, mas que certos poderes tiram proveito desse fenômeno, tiram. Quer dizer, é muito mais fácil você induzir uma galera de maconheiros a acreditar em certas coisas do que induzir uma galeria de fumantes ou não fumantes de tabaco. É isso. Se você ver aqui, o fumo penetra na sociedade europeia por volta de 1600, 1700. E ele se dissemina junto com a atmosfera de discussão pública, que vai desembocar ali nas grandes revoluções europeias, na República Moderna, etc, etc.
Quer dizer, quando você pega a época da democracia no século XIX, todo mundo fumava, até 1950. Quando você vê ali no Tribunal Nuremberg, todo mundo puf, puf, puf. Né? Agora, você pega o Tribunal Nuremberg, dá um cigarro de maconha para cada um, os caras iam estar lá até hoje. O Dara, eu não sei o que o cara fez. Você está entendendo? Então é isso, gente. Tá bom? Divirtam.